Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponto Teológico. Estamos aí para mais um vídeo comparativo. Sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, de review, e estamos aí para mostrar um pouquinho aí desta obra, comparando um pouquinho essas duas obras aqui interessantes, né? Que é o comentário de 1 Coríntios da Esperança, o famoso peixinho, comentarista Warner de Boer, certo? E o clássico, né, aí do comentário 1 Coríntios de Gordon Fee, comentário exegético Vida Nova. Óbvio, né? É uma obra muito mais robusta. O intuito aqui não é comparar para ver quem tem mais páginas, não é isso? É óbvio que esse comentário aqui ele tem mais conteúdo, mas quero apenas fazer uma comparação no estilo de comentário deste autor que é luterano, alemão, para Gordon Fee, que é conhecido como um autor carismático, pentecostal e norte-americano, tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, dê o seu like, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal. Sugiro você que está, principalmente você que está chegando agora, dá uma olhadinha na nossa playlist, você vai ver ali mais de 86 videoaulas, né? Teologia para iniciantes. Você vai ver um curso de História da Teologia, você vai ver também uma série de vídeos sobre teologia paulina, uma série de vídeos sobre teologia pentecostal. Dê uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai ser abençoado, edificado, tá certo? E você pode também nos ajudar compartilhando esse vídeo aí, perdão, com os inscritos aí, com outros inscritos de outros canais. Você pode compartilhar esse vídeo também vendo aí para os grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, dá uma moral pra gente, tá certo? E se você deseja também ajudar o nosso canal de outra maneira, se tornar nosso apoiador, aqui embaixo nos links dos comentários tem o link do Apoia-se. Você vai poder abençoar este canal a partir de R$5, 5, 10, 15, dentro da sua possibilidade. E mensalmente, e quando nós batermos a meta financeira que você vai vir lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores e de imediato vamos colocar você no nosso grupo da família Point do WhatsApp, tá certo? Eu separei um trecho, né, para mostrar para você que é 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, que é um trecho muito conhecido dos estudantes de teologia, de cristão que lê Bíblia, que é aquele trecho onde Paulo vai falar sobre quais são os grupos de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Então eu separei aqui, estou na página 109, do comentário aos Coríntios. Aqui, na verdade, é um comentário que coloca as duas epístolas, primeira e segunda juntas, tá certo? Então, capítulo 6, né? E ele vai comentar aqui o verso 9 e 10. Vamos lá, para você ver o estilo literário. Talvez você não conheça esse comentário, então vamos fazer esse comparativo. Paulo adverte e arrola mais uma vez toda uma série de pecados concretos que exclui do reino de Deus de forma absoluta. Paulo conhece verdadeiramente a natureza intrínseca do pecado. Ele conhece o pecado originário, como deveríamos dizer, com mais precisão, que não deve ser julgado em tanto termos morais, mas que precisa ser medido a partir da primeira tábua dos mandamentos. Contudo, está ciente de como esse pecado se expressa concretamente em pecados isolados bem reais. Também nesse caso, ambos aspectos se preservam conjuntamente. A mancha branca na mão não é necessariamente lepra, mas a lepra se torna visível por meio da mancha branca. Os catálogos de vícios nas cartas do apóstolo não são mera adoção de uma forma frequente de ensino daquele tempo, mas representam para Paulo um meio para alcançar concretamente membros da igreja em sua perigosa despreocupação. É por essa razão que nessa passagem Paulo traz toda a lista de pecados específicos. Os coríntios, inchados e seguros de si, precisam perguntar a si mesmos se tais pecados não podem ser constatados dentre eles, e precisam ter em mente que cada um desses pecados exclui do reino de Deus. Ao lado dos impuros, citados em primeiro lugar, aparecem novamente os idólatras. Olha, deve-se ter em mente, sobretudo, a multidão de costumes gentios e supersticiosos, mas também a participação real em sacrifícios a ídolos, uma problemática que ainda será abordada exaustivamente em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 8, melhor dizendo, e capítulo 10, verso 14 ao 22. Paulo retorna mais uma vez aos pecados na vida sexual, citando expressamente os adúlteros,
cuja ação não pode ser desculpada e enfeitada por nada. Em seguida, olha para os moles e violadores de rapazes, molês, né? Com isso está referindo-se de maneira clara à forma de distorção sexual que não era rara na Grécia e tampouco parecia escandalosa a pessoas cultas e intelectualmente valiosas. Acreditava-se que era lícito expressar o relacionamento afetivo com pessoas jovens do mesmo sexo, também erótico e até sexualmente. Aí tem aqui as notinhas, né, no rodapé. Contrariando essas distorções que devem ter existido também em Corinto, Paulo sabe que todo jovem que se presta a isso se torna um mole, né? Ou mole. E todo o que realiza tais atos com outros é um violador de rapazes. Também conhecido como pederasta, né? Ao lado dos roubadores são citados agora também os ladrões, os avarentos, os bêbados e os maldizentes são arrolados outra vez, como em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. E se assegura nitidamente, todos eles não herdarão o reino de Deus. A afirmação de Paulo se reveste de gravidade assustadora. Com demasiada facilidade, condenamos exageradamente os danos morais nos de fora. Porém, entre nós, consideramos os mesmos danos como nada perigosos, pois afinal nos encontramos na fé, possuímos a justificação mediante a fé e vivemos uma vida espiritual, talvez até demonstrando grandes dons do Espírito. Paulo, porém, pregador da justificação, mensageiro da graça gratuita, coloca diante de nós pessoas com pecados bem definidos e declara cabalmente que eles não herdarão o reino de Deus, embora sejam membros da igreja que abraçaram a fé. E nós mesmos temos de admitir, um céu com essas pessoas não seria mais céu. Pessoas da espécie citada não podem ter um lugar no céu. E é que ele vai comentar o versículo 11, se você quiser ler trechos do versículo 11. Tá? Trechos do versículo ele vai colocando em negrito, tá vendo? Certo? Olha só, versículo 11 aqui na outra página. Então ele comentou aí 2 páginas, né? Para falar sobre o versículo 9 e 10. Se for colocar aqui esse trechinho, né? Que se complementou aqui, seria no caso uma página. Muito bem. Vamos ver o que, obviamente, né? O Gordon Finn tem mais conteúdo, mas vamos ver o que ele fala. Como é que ele analisa esses 2 versículos. Certo? Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Com essas frases, Paulo une uma série de itens encontrados tanto no argumento anterior quanto na retórica imediatamente precedente. A primeira frase flui diretamente da torrente de palavras imediatamente precedente, com outra indagação retórica do tipo, ou vocês não sabem disso. Da mesma forma, com a palavra adikoi, malfeitores, Paulo liga essas palavras de advertência ao malfeito precedente e, ao mesmo tempo, liga ambos à pergunta com que tudo isso começou. Ao fazê-lo, ele especifica os pecados em termos pessoais, nominando assim aqueles que cometem tais pecados em vez de relacionar os pecados em si. Os malfeitores ímpios mencionados no início do versículo 1 são aqueles no mundo que são julgados pelo povo do Senhor. Um julgamento agora expresso como tendo o resultado de que eles não herdarão o reino. Há aqui um pequeno ensino escatológico acerca do qual dá para ter certeza de que os coríntios tinham sido previamente informados. Os malfeitores não herdarão o reino de Deus. É claro que isso se refere à consumação escatológica do reino, a qual ainda não aconteceu. Assim como a mesma expressão se referiu anteriormente ao reino que já está se concretizando na era presente. O fato de os perversos não herdarem o reino de Deus é o outro lado de serem julgados. E é a isso que o julgamento leva. O objetivo de Paulo em tudo isso é advertir o povo do Senhor, não apenas o homem que prejudicou seu irmão, mas a comunidade toda, de que se eles persistirem nos mesmos males, agindo como os malfeitores, corre o mesmo perigo de não herdar um reino. E aqui ele é muito abundante, tá vendo nas notas? Enquanto ele está comentando aqui em cima, tem as numerações para você vir aqui ver mais detalhes, mais referências nas notas. Vamos ler mais um trecho. Algumas teologias têm grande dificuldade com tais advertências, deixando implícito que são essencialmente hipotéticas, visto que os filhos de Deus não podem ser desherdados. Olha só, vai ver. Mas uma teologia desse tipo não leva a sério a genuína tensão existente em textos como este. A advertência é real. Os perversos não herdarão o reino.
Isso se aplica, antes de mais nada, aos de fora da comunidade de fé. A preocupação de Paulo é que os coríntios precisam parar de se enganar, ou parar de se deixar enganar. Ao insistirem no mesmo comportamento daqueles já destinados ao juízo, estão se pondo em risco o bem real daquele mesmo juízo. Se não for assim, então a advertência não é advertência alguma. É claro que a resposta do próprio Paulo vem em seguida, verso 11, resposta na qual o convida a mudar de comportamento, lembrando-os de que realmente pertence a Deus por meio da obra graciosa de Cristo e do Espírito. O caráter de advertência dessa passagem é reforçado por mais uma ligação com o que já foi dito, o fato de que Paulo define ímpios em relação aos 6 pecados da lista precedente, a qual agora acrescenta mais 4. Aqui, a lista começa com 2 pecados da lista anterior, os sexualmente imorais e idólatras, que por sua vez refletem os problemas abordados no texto imediatamente precedente. E no subsequente, moralidade sexual, capítulo 6, verso 12 a 20, e um deles será retomado logo adiante, que é o pecado de idolatria, do capítulo 8, verso 1, até o capítulo 11, verso 1. Esses pecados são seguidos de 4 novos itens, dos quais 3 são sexuais. Adúlteros, homens que fazem sexo com homens. No texto grego, são 2 palavras que se referem respectivamente ao parceiro ativo e passivo nesse tipo de relacionamento. E, portanto, estão ligados ao material imediatamente precedente, capítulo 5. A outra palavra, ladrões, diz respeito a questões da presente sessão. Aqui mais detalhes aqui das notas, olha. Embora normalmente se refira ao roubo de verdade e não ao tipo de furto dissimulado sugerido por nossa palavra fraudar. A palavra adúltero significa exatamente isso, pessoas casadas que têm relacionamentos sexuais de qualquer tipo fora do casamento, e dispensa comentários. No entanto, as 2 palavras seguintes, traduzidas por prostitutos e transgressores homossexuais na NIV original, requerem considerável comentário, conforme se reflete na longa nota da NIV atual. A primeira palavra, malakoi, tem um sentido básico de suave, mas também se tornou um título depreciativo para homens que eram suaves ou afeminados, muito provavelmente uma referência ao parceiro mais jovem passivo em um relacionamento pederástico. Tá vendo? A forma mais comum de homossexualidade no mundo greco-romano. Aqui, ponto 77, vamos ver o que ele fala aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Veja o papiro citado por Desman. Desman foi um teólogo alemão, né? Zenóbio Tom Malacon, Zenóbio, o afeminado, e Dionísio de Alicarnasso, capítulo 7, que descreve Aristodemo, tirano de Cumas, como um homem não de nascimento humilde que foi chamado pelos cidadãos malacos ou afeminado, seja porque, conforme alguns contam, quando o menino era afeminado e aceitou ser tratado como mulher, seja porque tinha uma natureza dócil e não se irava com facilidade. Olha só. Interessante. E aí você pode parar o vídeo para ler o restante do comentário. Muito interessante. Tá vendo? Já dedica muito mais espaço. Claro, é uma obra robusta, um comentário muito mais de peso. E aí está dedicando já a 3ª página aqui. Nota de rodapé em abundância. Tá vendo? 3 páginas e meia. Termina aqui ele começa o verso 11. Tá certo? Acho que deu para você ter uma noção de como o autor luterano comenta no comentário Esperança. E esse autor aqui, carismático, Gordon Fee, comenta aqui no comentário exegético de 1 Coríntios, né, um clássico, né? A obra é muito interessante. Tá certo? Deixa o seu like, torne nosso apoiador, compartilhe o vídeo, que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente. Até a próxima.